A paz do Senhor a todos. Paz do Senhor, igreja. Sejam bem-vindos a mais um Abacast, onde a sua vida vai ser edificada, onde iremos bater um papo aqui, eu e a minha querida esposa, para aprendermos mais sobre o reino de Deus, sobre os dons, sobre as coisas do Pai, porque não somos nós os protagonistas dessa obra, mas sim o Espírito Santo. Nós somos somente um canal, não é, amor? Isso. Somos somente um canal que irá transmitir aquilo que o Pai tem para nossas vidas. Amém? Amém. Vamos orar? Vamos orar. Aqueles que estão do outro lado aí, fechem seus olhos para que possam receber e se conectem conosco para que possam aprender também, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, Espírito Santo, mais uma vez, Pai, te convidamos neste lugar. Peço a Ti, Pai, que vai visitando agora, Pai, cada lar, cada família, cada pessoa, Pai, que está ouvindo, Pai, esta transmissão, que está recebendo esta palavra, Senhor. Em nome de Jesus, Espírito Santo, libera Teus anjos, Pai, anjos ministradores, ativa, Pai, a palavra, Pai, sobre as nossas vidas, o dom de mestre sobre as nossas vidas, e que o Senhor Espírito Santo possa guiar este podcast, e que possa trazer conhecimento e ensinamento, Pai, sobre a vida dos Teus filhos, Pai. Já repreendemos todo espírito de Morfeu, todo espírito de sono, todo impedimento, Pai, na casa de Seus filhos e neste lugar, Pai. Te agradecemos e santificamos este podcast no Teu santo nome. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. É isso aí, pessoal. Hoje nós íamos fazer o podcast com o pastor Ed, mas devido a algumas situações que ele precisa resolver fora daqui, nós viemos agora mais uma vez com a minha querida esposa, profeta Gabriele, mulher de Deus, essa linda princesa, e hoje nós vamos falar sobre os dons, como ativar os dons, como começar a fluir nos dons. Vamos contar experiências pessoais, nós vamos falar sobre como foi o nosso processo, o nosso aprendizado, os acertos, os erros, tudo aquilo que nós vivenciamos, e falar de forma bíblica, como que funcionam os dons. Porque muitas das vezes as pessoas, elas entendem que, aliás, elas confundem certas coisas com dons espirituais. O que são dons espirituais? Nada mais são do que ferramentas que o Espírito Santo deixou, além de deixar, ele nos dá, de acordo com a necessidade da sua obra. O dom, ele não é necessariamente algo exclusivo de uma pessoa. Eu falo de dom espiritual, que são os dons de línguas estranhas, de operação de milagres, profecia e tudo mais. Cura. Cura. E o Espírito Santo, ele dá de acordo com a necessidade da obra dele. Então, nós vamos dar uma pincelada. É um assunto bem extenso, mas nós queremos transmitir para os queridos como que funcionou com a nossa vida. Às vezes você pode se identificar com as nossas experiências, aquilo que nós vivemos, aquilo que nós achávamos que era, mas depois o Senhor nos trouxe a luz de como realmente funciona, de como realmente é, e para que você cresça espiritualmente, para que o Senhor também te use, porque a palavra fala, mas conhecereis a verdade vos libertará. É isso então, aí. quando você conhece como se faz, como se usa, quando você entende o procedimento, o processo, é fácil, é só pôr em prática e usar, porque já está sobre a sua vida. Se você já recebeu a oração de um homem de Deus, uma transferência de dons, unção, uma imposição de mãos sobre a sua cabeça, e recebeu esses dons, está sobre você, está adormecido dentro de você, basta somente o conhecimento, o entendimento, para você começar a ser usado, para você começar a fluir nos dons e trabalhar na obra do Senhor, não é verdade, amor? É isso aí, o dom ele já está aí. Então só falta entendimento para colocar eles em prática, né? Isso mesmo. E nós vamos hoje falar sobre os dons espirituais, começando com aquilo que eu sempre quis, desde quando eu me converti, porque eu achava o máximo, eu achava muito louco o cara chegar em você, olhar para a tua cara e falar a tua vida inteira, falar teu RG, falar teu CPF, falar tudo. E as pessoas acham que isso é profecia, mas nada mais é do que palavra de conhecimento e palavra de sabedoria. Isso aí. Entenda, cada um, igual nós já falamos nos podcasts anteriores, inclusive no podcast anterior com o pastor Ed Carlos, nós falamos sobre o discernimento, foi o dom de palavra de sabedoria, se eu não me engano. Quem quiser, fica à vontade para dar uma olhadinha lá, tá? Acessa o canal aí e já aproveitando, já se inscreve no nosso canal. Isso ajuda e vocês não têm nem noção da forma. Se inscreve, aperta o botãozinho vermelho, o botãozinho preto, o botãozinho branco, o que tiver aí, só aperta para se inscrever, tá? E do lado tem um sininho, tá? Você aperta esse sininho
porque quando você coloca todas as notificações, tudo que for postado, desde Reels, alguns vídeos, imagens, até mesmo os vídeos ao vivo, você vai ser notificado na hora. Então, ativa o sininho e não se esquece, você que está online, já clica no gostei, no joinha, porque o YouTube, ele entende que quanto mais o vídeo é curtido, mais relevante ele é para a comunidade e mais ele divulga, mais o algoritmo do próprio site divulga, ok? Então faça esses 3 passos, se inscrever, ativar sininho e curta o vídeo. E não se esquece de compartilhar com os familiares, com os amigos, nos grupos de WhatsApp, Facebook, onde você quiser. Lembre-se que cada compartilhamento é uma semente que você lança, porque às vezes a pessoa que não conhece esse ministério, às vezes está passando pela mesma dúvida que você já passou, e aqui você tirou as suas dúvidas e ela ainda tem essa dúvida. Então, que você consiga ser um evangelista web mesmo e compartilhar esse vídeo para quantas pessoas você conseguir. Faça esse desafio com você mesmo. Faça esse evangelismo na internet e você vai ver os frutos que você vai colher sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Bora? Bora. Bom, desenvolver os dons espirituais. Conta um pouquinho da sua experiência. Como foi o desenvolvimento do seu dom evangelístico? Como que você descobriu isso em você? Na realidade, eu fui descobrir isso praticamente quase 10 anos depois que eu me converti. Nossa, bastante tempo. 10 anos depois, acredite. Porque a questão de você entender o seu ministério não é a questão de você ter o dom evangelístico, porque o evangelismo é um chamado ministerial. É um ministério, né? Não é necessariamente um dom. Quando eu me converti, eu fui muito tocado pelo Espírito Santo. Eu lembro da primeira vez que eu fui muito cheio, a ponto de eu sentir cada osso do meu corpo tremer. Eu sentia um calor indescritível, uma fraqueza indescritível. Eu tinha controle sobre todas as minhas ações, eu não fui tomado. Lembrando que o Espírito Santo, ele não toma a mente de ninguém, ele não toma a boca de ninguém, você tem um controle sobre todas as coisas. Quem faz isso é o adversário e ele faz para enganar, tá? Então entenda, o Espírito Santo, ele faz tudo no raciocínio, tudo racional. E de acordo com a nossa permissão também, também, de acordo né? com a nossa liberdade, exatamente. Então eu lembro que no começo eu fui muito tocado pelo Espírito Santo, eu dei a liberdade, porque eu tinha sede, eu tinha fome. Só que eu já tinha recebido impartição, só que eu não conhecia sobre os dons. Eu queria os dons, inclusive de falar em línguas estranhas, inclusive de interpretar línguas e tudo mais, operação de milagres, eu queria tudo. Quando você está no primeiro amor, você quer tudo de Deus. E nesse tempo, eu achava que eu não tinha os dons. Só que quando você recebe o batismo com o Espírito Santo, automaticamente você já recebe algum dom. E na maioria das vezes é o dom de línguas. E eu lembro que quando eu ia orar, assim, no começo da conversão, eu sentia as palavras fluindo no meu coração. Parecia que eu escutava o meu antigo pastor falando, eu escutava fulano de tal falando, às vezes um pastor da internet, de um vídeo do YouTube falando, e eu achava que era errado. Era errado, eu achava que era errado, mas não era errado. Repetir essas mesmas palavras, porque no meu coração, nossa, é heresia. Só que quem me ensinou isso foi a religião, não foi Cristo, que era heresia, que era pecado, que era errado. E essas palavras sempre fluíam, eu sempre orava, passava horas orando, ia para o monte, orava, e ficava no meu quarto, orava o dia inteiro, jejuava, lia a palavra. Só que quando não tinha mais nada para orar, e até mesmo quando eu sentia a presença de Deus, eu sentia essas línguas estranhas. Só que por medo de estar fazendo algo errado, eu não falava. Não desenvolvia, né? Eu não desenvolvia. E isso me aprisionou por muito tempo de desenvolver nos dons espirituais. Lembrando que o falar em línguas edifica aquele que fala, não o seu próximo. Então, irmãos, quando você fala em línguas, você fala das necessidades que você tem, tanto que você tinha no passado, no presente e futuro, porque tudo que vem do Espírito, ele é atemporal. E o dom de línguas, ele entrega tudo aquilo que você precisa e você mesmo nem sabe a Deus. Você entrega tudo a Deus. Então, nesse tempo, eu não orava em línguas, eu sempre orava normal, e eu só de sentir a presença, assim, eu já achava bacana, já. Só que aí chegou uma vez que o Espírito Santo, ele quis me presentear, mesmo na minha ignorância, ele quis falar, cara, eu te dei, usa, é presente, é dom. E como que ele me falou isso? Certa vez eu acordei, foi numa madrugada, eu estava dormindo, isso eu sei porque eu estava dormindo, e eu lembro da minha visão, eu fui arrebatado em espírito, e
e o Senhor me levou a um jardim, eu creio que é o jardim dele nos céus, me mostrou as cachoeiras, eu sentia, eu ouvia, tudo, e meu corpo eu sentia em chamas, e no meio daquelas águas, eu escutava línguas estranhas. É como se a cascata, como se a água batia nas pedras, assim, batia no rio, e não era o barulho das águas, eram línguas estranhas. Só que aí eu fui entender que essas águas que eu escutava eram os rios de águas vivas que fluíam dentro de mim. Nossa, que maravilhoso. Eram os rios de água viva que fluíam dentro de mim. E aquele lugar era real, porque eram os céus. E quando eu me dei conta que eu estava nos céus, o Espírito Santo me trouxe de volta para o meu quarto. Isso tudo eu vendo. Então, eu deitado, eu via eu voltando. E quando eu via eu voltando, eu fechei o olho, eu abri, eu estava no meu quarto. A hora que eu olhei para o meu corpo todo em chamas. Você estava em outro plano espiritual, né? Eu estava nos céus, eu fui arrebatado, eu tive essa experiência maravilhosa com Deus. Tudo isso o Espírito Santo fez para falar, você foi batizado com o Espírito Santo, você já recebeu os dons, comece a usar. E aí, a partir daquele momento, as mesmas línguas que eu ouvia dentro de mim se tornaram outras línguas, eu comecei a usar aquelas línguas, porque se tornou algo tão forte dentro de mim, que eu não conseguia controlar. E mesmo assim, acredite, eu achava que era errado. Nossa. Mas sabe por quê? Porque me faltou instrução, me faltou conhecimento, me faltou um homem de Deus que me ensinasse que aquilo lá era de Deus, que aquilo lá era algo que o Senhor deu para mim. Porque assim, o Senhor, Ele não tem só uma forma de trabalhar, entenda, irmãos. O Senhor, Ele não trabalha dentro de um aquário de peixinho beta, quadradinho, é só aquilo lá, cada um no seu quadrado. Muito pelo contrário. O Senhor, Ele trabalha de formas múltiplas, do jeito que Ele quer, da forma que Ele quer, como Ele quer, onde Ele quiser. Ele fala do jeito que Ele quiser, porque Ele é Deus, e tudo que Ele faz é por causa do seu infinito conhecimento e saber. Então, entenda, a forma que Deus agiu na minha vida pode não ser a mesma forma que Ele agiu na sua, está agindo na sua, mas o método pode até ser o mesmo, porque a mesma falta de conhecimento que eu tinha, alguém aqui pode ter. E para resolver isso, basta um homem de Deus, uma mulher de Deus, trazer esse ensinamento, esse conhecimento. Um direcionamento, Exatamente. E foi assim que eu desenvolvi o dom de línguas estranhas. Depois de muito tempo, indo numa outra igreja do amigo meu, um outro pastor lá falou, cara, se você teve essa experiência, foi porque o Senhor já te deu, começa a usar. E foi aí que eu comecei, sem medo, falar em línguas estranhas. Sem medo. A única coisa que faltava era um direcionamento mesmo, né? Que até então, a gente acha que nós estamos ficando loucos, que é coisa da nossa cabeça, né? Na verdade, a maioria dos dons é assim no começo. A gente não tem conhecimento, a gente fica assustado, não sabe o que fazer com ele, né? E falta o direcionamento de alguém com conhecimento para nos direcionar o caminho certo para usar na igreja, né? Exatamente. A questão, isso eu estou falando do dom de línguas estranhas, que foi o primeiro impacto que eu tive com os dons espirituais. Outra coisa que começou a fluir na minha vida após o dom de línguas estranhas, que eu senti fluir, foi o dom de palavra de sabedoria e palavra de conhecimento sem eu saber. Sem eu saber. Eu chegava perto, assim, eu tinha, em Votuporanga, na nossa antiga cidade, eu tinha vários amigos de outras igrejas, e a gente sentava para conversar, tomar tereré. Para quem não sabe, tereré é a erva mate com água, é o chimarrão gelado, tá? A gente gosta muito. E eu recomendo quem quiser tomar também, super refrescante. É colocar erva de chimarrão, uma aguinha com limão sem açúcar, tá? Porque se colocar açúcar acaba o gosto do chimarrão. Mas enfim, mudando de assunto, voltando ao assunto principal, os primeiros dons que eu comecei a desenvolver, o primeiro foi dons de línguas estranhas, o segundo dom e o terceiro foi a palavra de conhecimento e a palavra de sabedoria. Querendo ou não, irmãos, tudo depende da sua intimidade com Deus. Quanto mais próximo de Deus você estiver, mais você vai conhecer o coração dele, mais ele vai te revelar as coisas, mais você começa a fluir na obra dele, até mesmo sem você saber. Ele te usa, porque quanto mais próximo dele você está, mais fácil você vai conseguir ouvir a voz dele. E a palavra fala que o Espírito Santo ele sempre fala 1, 2 vezes com a gente durante o dia, e quando nós não damos ouvido, ainda não prestamos atenção, ele nos faz repousar,
na hora de dormir e no Dá meio da noite revelações, né? ele traz os sonhos. Sonhos, revelações. Ele usa Exatamente. pessoas de fora para falar com a gente. Mas o Senhor fala com a gente a todo instante, né? Exatamente. Ele fala pela palavra, ele fala pela contemplação da natureza. Você observando a natureza, você vê Deus em todas as coisas, desde um animalzinho simples, até numa árvore que você acha que, por mais que está lá parada, mas tem vida, tem Deus, tem alguma coisa de Deus, porque foi Deus que criou. Sim. É algo de Deus, porque todas as coisas pertencem a Ele, são dele Com para certeza. Ele. E a questão do dom, do segundo e do terceiro dom que eu comecei a desenvolver na minha vida, que sem eu saber, foi quando eu chegava para conversar naqueles momentos lá do tereré, sentado na calçada, na frente da casa, ou até mesmo no quarto, jogando algum videogame, e o Espírito Santo começava a revelar coisas no meu coração, como se fossem sentimentos que eu já tinha vivido aquilo. Coisas que, como se eu tivesse vivido aquilo, como se eu estava vivendo aquilo, só que dentro de mim. Era um sentimento forte no meio do peito, com uma, eu chamo de retrovisão. Era uma visão que eu via por trás, é como se eu visse em preto e branco, alguma coisa assim. E eu começava a conversar com a pessoa, e sem eu saber, eu já estava tocando no assunto, e a pessoa ficava assim: cara, você está contando tudo que eu estou vivendo. E o engraçado, irmãos, é que eu sempre dava uma palavra da parte de Deus. Eu sempre trazia um direcionamento de Deus, porque quando Deus ele quer te usar, Ele não vai te usar pelas metades. Ele vai te usar numa palavra de conhecimento, numa palavra de sabedoria. Ou seja, Ele vai te mostrar coisas do passado daquela pessoa, do presente, vai te mostrar coisas do futuro, entendeu? Porque o dom de profecia é quando você declara as coisas no mundo espiritual e essas coisas acontecem. Mas quando você tem uma palavra de conhecimento, uma palavra de sabedoria, são coisas que o Senhor mostrou do passado, são coisas que o Senhor está mostrando do agora, são coisas que Ele quer fazer no futuro. Lembrando que o Senhor só mostra a coisa do passado para acertar o presente, para dar um rumo no futuro. Entenda. E detalhe, o Espírito Santo ele nunca expõe ninguém. Ele nunca te faz passar por ridículo, Ele nunca te faz passar vergonha. Entenda que muitas das vezes as pessoas acham que quando chega um profeta no meio da congregação e manda o outro que está pregando: eis que eu te digo que o Senhor te manda descer por causa que você tem adultério, pipipi, pipipi, pipipi. Entenda, Deus, quando vai usar um profeta, Ele nunca expõe ninguém. O profeta ele vai chegar, se for homem de Deus, ele vai chegar lá do ladinho, depois acabou, falou: varão, vaso, assim, assim, assado, procede? Se procede, acerta seus caminhos, conserta a sua vida, porque senão o Senhor vai tirar da tua vida tal coisa, vai tirar você do ministério. É um exemplo. Fora isso, o Espírito Santo ele nunca expõe ninguém, ele é delicado, ele é uma gentileza que vocês não têm noção. Tem muitos irmãos feridos na igreja por causa desse tipo de revelação, né? Pessoas que se Que desviaram. chega e expõe na frente de todas as pessoas, aí a pessoa fica constrangida e a pessoa não quer nem ver mais. Exatamente. Muitas pessoas que falam: recebi uma profecia e não deu certo, ou se constrangeu, né? Porque a Exato. pessoa não soube desenvolver o dom, né? Escandalizou. E acontece todo esse tipo de prisões na vida de alguém, né, na verdade. Exatamente. O Espírito Santo ele é sábio, ele é um cavalheiro, ele bate na porta para entrar, você tem que dar permissão para ele trabalhar na sua vida, para você ter noção. Ele não invade a vida de ninguém, tanto que quando você confessa a Cristo, você convida o Espírito Santo para habitar em você. É a primeira coisa que acontece na vida de uma pessoa que aceita Cristo. Então entenda, o Espírito Santo ele é cavalheiro, ele é educado, ele te respeita até o limite do limite do limite, até que você seja a pessoa mais errada dessa terra. Ele vai te respeitar, ele não vai te envergonhar. Ele vai querer te corrigir, sim. Ele é Deus e ele corrige com vara o filho que ama. Entenda, não estou falando que ele é isento, jamais. Mas eu estou querendo dizer que com o dom de palavra de conhecimento e palavra de sabedoria, o Espírito Santo ele traz a revelação de certas coisas para poder ou abençoar, ou revelar caminhos, mostrar situações, estratégias e etc., revelar coisas da sua vida que você precisa consertar e tudo mais. Mas ele nunca vai te envergonhar. Que pai é esse que quer envergonhar o filho? Pois é, verdade. Entende? Outra coisa que a gente tem que ficar atento, tem muitas pessoas que têm o dom,
mas elas não sabem. Exato. E às vezes você está lá pedindo um direcionamento de Deus para a sua vida e você vai conversar com o irmão. O Espírito Santo, ele age através dessa pessoa e às vezes ela não percebe, mas você recebe a resposta de Deus. É verdade. Você faz uma pergunta mentalizando no Espírito também e ela te responde, você sabe que não é a pessoa que está falando. Isso é incrível. Isso acontece muito, gente. Tem que ter o discernimento, né? Porque a resposta vem, mas Isso é a gente tem que palavra de estar sabedoria atento, e né? conhecimento. Isso, palavra de sabedoria e de conhecimento. A pessoa tem um dom, mas ela não sabe que o dom está lá. Exato, é engraçado. E, irmãos, entenda, eu quero que você entenda os dons espirituais não como algo, eu quero que você veja isso na sua mente, feche seus olhos e imagina uma maleta de ferramentas. Tem a chave de boca, tem a chave de fenda, a chave Phillips, cada uma tem a sua função para colocar num determinado objeto, para abrir, para fechar, para consertar. Entenda, dons são ferramentas. E às vezes, muitas das vezes, esses dons trabalham em conjunto. Você desenvolve o primeiro dom. Às vezes começou a falar em línguas estranhas. É o primeiro dom. Quanto mais o Senhor te der, e mais você honrar aquilo que Ele te deu, mais Ele vai te dar. Mas também mais Ele vai cobrar um posicionamento na sua vida sobre aquela ferramenta que Ele te deu. Porque o dom nunca é para mim. O dom não é para a pessoa que está usando. O que adianta a não ser o dom de línguas estranhas, tá? Porque o dom de línguas estranhas é para edificar a si mesmo. E ainda assim, Deus usa o dom de línguas estranhas com uma pessoa que interpreta para poder edificar a igreja. Sempre tem que ter aquele que vai interpretar, no caso, quando o direcionamento é para a igreja, né? Sempre tem que ter o que interpreta o dom de línguas. O que eu ia falar? Foi você que me ajudou com o meu dom, né? Isso. E eu quero que você explique para as pessoas como que elas conseguem ativar esse dom quando um homem de Deus te ajuda a descobrir o dom que você tem, né? Como foi o processo? E qual é o dom Você lembra? Eu sei, mas qual é o dom que Deus te deu de princípio, assim? É o de profecia, de visão, de discernimento de espírito, não foi? Isso, foi o que o Senhor te deu, que você não conseguiu inicialmente trabalhar ele, foi a palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento de espíritos. Isso. Na realidade, o que Ele te deu primeiro foi o discernimento de espíritos, porque quando você entra num lugar e você não sente paz naquele lugar, já é o Espírito Santo ativando esse dom na sua vida, para você não ter paz de ficar naquele lugar, ou sentir que tem alguma coisa errada. Você já sentia isso até mesmo de se converter, não é? Isso, esse dom ele é muito forte na minha vida, eu não tinha muito conhecimento sobre ele, né? Sim. E você começou a me ajudar a enxergar este caminho, né? Sim. E agora eu ainda estou na caminhada, gente. Não é assim um dom que eu tenho total firmeza para. Está em desenvolvimento. Tem momentos, o dom está em mim, mas tem momentos que eu estou tão assim desligada, né? E eu não percebo. E às vezes eu acho que eu que estou mal, mas é o ambiente onde eu estou, é as pessoas onde eu estou, o espírito que está agindo através da vida dela. Então a gente tem que estar sempre bem ligado. Com esses dons, porque eles vêm assim na forma mais inesperada, né? Isso, exatamente. E a questão na realidade, do dom de discernimento de espíritos, na maioria das vezes ele é o primeiro dom que vem, ele vem já com um pacote da conversão, junto com as línguas estranhas. A questão do dom de palavra de conhecimento, palavra de sabedoria. Como ouvir o Espírito Santo? Como começar a ativar esse dom na sua vida? Como começar a ativar esses dons na sua vida? Primeiro, você tem que se desligar. Você tem que desligar a sua alma. Você tem que entender, irmãos, que a sua alma é barulhenta. A sua alma é barulhenta. E quanto mais barulhenta ela for, mais difícil é de você ouvir a Deus. Primeira coisa. Quando você começar a descansar no Espírito Santo, ter o seu momento com Deus, porque a palavra fala que existem duas sanguessugas, o nome da primeira é dá e da segunda é dá. Quanto mais se quer, mais você pede. E quanto mais você busca a presença do Senhor, você acaba se esquecendo de buscar a presença dEle.
você sempre pede, Pai, me dá, não é errado pedir, muito pelo contrário, eu peço. Ela pede, todo mundo aqui pede. A questão em si é, você está pedindo certo? O Senhor fala na palavra dele que Ele só não dá porque a gente pede errado. Se você quer ouvir o Espírito Santo, a primeira coisa que você tem que fazer, Espírito Santo, me dá sensibilidade para ouvir sua voz, me ajuda a aquietar a minha alma, a silenciar a minha alma. A partir daí, irmãos, você começa a ficar mais ligado no seu espírito. A partir daí você começa a ouvir mais a voz do Espírito Santo. A partir daí o dom, seja de palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, seja o dom de profecia, seja até mesmo interpretação de línguas, começa a desenvolver muito mais rápido, porque você tira todos os entulhos que estão na sua cabeça, na sua alma, e deixa tudo limpinho. Então a voz do Espírito Santo começa a ecoar muito mais fácil. Pensa comigo, vamos ilustrar uma situação. Uma casa cheia de móveis de madeira, uma casa bem mobiliada. Quando você chega lá e começa a conversar, é um ambiente normal. Você ouve a sua voz sem reverberar, sem ecoar. Mas quando você está numa casa sem nenhum móvel, uma casa vazia, você fala uma palavra, o que vai acontecer? Ela vai ecoar. Ela ecoa. E é assim que funciona a nossa casa espiritual. Se a nossa casa espiritual estiver suja, desarrumada, você não vai conseguir ouvir a voz do Espírito Santo, porque ela vai ser abafada por todos os problemas que estão entulhando a sua alma. Então, quando você começar a limpar, se purificar, eu falo isso às vezes no jejum, porque o jejum ele mata a própria carne, ele mata a própria vontade. Orando, buscando a palavra de Deus, lendo a palavra de Deus, quanto mais você se encher de Deus, mais fácil vai ser você ouvir Ele falando. Isso. No começo é um pouco difícil para quem está começando, né, a entender, na verdade. Existe dedicação, um tempo que você precisa estar lá meditando mesmo, né, silenciando a alma para ouvir a voz de Deus. Mas com o tempo, você vai conseguindo se conectar mais facilmente. Não precisa ter esse longo tempo assim, né? Exato. É claro que a gente tem que ter todo dia de intimidade com o Senhor. Isso é tem que muito ter óbvio. sua devocional com Deus. Mas quando for um momento que você precisa dar um direcionamento para um irmão, para alguém próximo a você, você precisa se conectar com o Senhor para conseguir transmitir aquilo que Ele está falando, né? E vai chegar um momento que isso vai ser automático. Isso. Igual eu falei no começo, quanto mais você buscar Ele, mais cheio dele você vai ser. Entenda, Cristo, até os 30 anos de idade, até começar o ministério dele, ele era um homem comum, um homem normal, que trabalhava, vivia todas as coisas, mas a partir do momento que ele recebeu o batismo nas águas, recebeu o Espírito Santo na vida dele, a partir daí ele começou já a desenvolver os dons. Entenda, tudo que você lê na palavra, irmãos, às vezes você acha que foi do dia para a noite. Eu achava que era do dia para a noite. Um exemplo lá, igual Abraão. Abraão saindo da terra que ele estava antes do pai dele falecer, depois que o pai dele faleceu, que ele levou Ló, Sara e todo o povo lá, os escravos e tudo mais. Passaram-se anos e anos e anos. Quando ele chegou no Egito, passou anos e anos e anos. E as pessoas acham, na maioria das vezes, que foi um estalar de dedo do dia para a noite. Existiu um processo, né? Existiu um processo. Só que a diferença do passado para os dias de hoje além do acúmulo de conhecimento, homens de Deus que já têm esse entendimento, já têm essa instrução, têm o Espírito Santo, porque naquele tempo não tinha o Espírito Santo. Hoje, o Espírito Santo, ele está sobre toda a carne que confessou Cristo como seu único e suficiente Salvador, e a partir desse momento que você tem o Espírito Santo, ele te ensina, a partir do momento que você é cheio da unção, a palavra fala que a unção nos ensinaria sobre todas as coisas. Então, hoje está muito mais fácil. Está muito mais fácil você fluir, seja em qualquer dom, seja em qualquer momento da sua vida que você queira fazer algo para Deus. Eu vou exemplificar. Às vezes você está num lugar que não é um momento para você ficar falando em línguas estranhas. Você está no meio de um povo que não entende, mas nesse momento o Espírito Santo ele pode te usar com uma palavra de sabedoria e conhecimento. Ele pode às vezes te dar, por exemplo, você não está sentindo nada, mas você começa a sentir uma dor de cabeça, uma dor no braço, uma dor, não sei, em algum lugar da barriga, na perna, que seja, teu corpo inteiro. O Espírito Santo às vezes coloca esses sentimentos, essas dores, não porque Ele quer que você sinta essa dor, mas que Ele quer que você seja usado para curar alguém.
E muitas das vezes, você está num comércio, você está numa loja, num balcão, e você começa a sentir alguma coisa. E aí, a única pessoa que está na tua frente é a atendente. Se você for ousado, tiver capa de ousadia na sua vida, você vai chegar nela e vai perguntar: moça, por acaso você está sentindo alguma dor de cabeça? Alguma dor no braço? Ela vai olhar para você com cara de paisagem, sem entender nada, vai falar: tô. Não é assim que funciona? É assim. O que acontece a partir desse momento que ela falou: eu tô com dor? Você vai falar: é que eu senti no meu corpo, então o Senhor está liberando sobre a sua vida agora a cura, seja curada, seja liberta deste mal. Não precisa às vezes nem tocar, porque pelo falar, pelo poder da palavra, acontecem as coisas. É verdade. E quando você começou, amor, a ouvir o Espírito Santo, aqueles primeiros passinhos que a gente passou junto, como que foi as suas primeiras experiências ouvindo a Deus com os dons ativados, que você começou a ter uma palavra de sabedoria, às vezes o Senhor te falava alguma coisa do passado, do presente, mostrava alguma coisa do futuro da pessoa. Como que começou nesses dons? No começo, o Senhor me usava muito nas visões, né? Era só eu me concentrar que vinha ou a imagem de algum lugar, de alguma coisa, e aí eu direcionava para outra pessoa. No caso, eu chegava na pessoa, a gente tem que ver se a nossa revelação está batendo com aquilo que ela está vendo. Não é só apenas chegar e falar, tem que desenvolver, né? Exato. Aí você mostra a sua visão para a pessoa e ora direcionando ela, né? Existem muitas profecias que a pessoa só dá o decreto de morte, a sentença. É verdade. Mas o Senhor, Ele vem com a cura, Ele vem com um direcionamento. Então, é assim que começou a caminhar os dons. Mas, a partir do momento, veio mais o discernimento de espírito mesmo. A visão vem, mas não é a todo momento, é quando o Senhor quer. Quando a gente força alguma coisa, é da carne, não é o Espírito Santo. Não é todo momento que Ele vai usar a partir do momento que Ele quer tocar na vida de alguma pessoa, né? Exato. E o mais engraçado é que muitas dessas pessoas começam a jogar verde para aquele colher maduro. Sim, não. Começa a falar: eu estou vendo o número tal do RG tal, estou vendo tal coisa. Começa a falar coisas óbvias, tipo: você tem uma casa? Essa casa tem porta? Essa casa tem janela? Você tem uma mesa no meio dessa sala que tem nessa casa? Porque o Senhor me mostra fulano, fulano, fulano sentado. Entenda. Deus, Ele vai usar a pessoa, sim, quando Ele quer. Ele quiser. Quando tem um propósito, quando for edificar, quando for curar, quando for libertar, quando for trazer uma resposta para a vida dessa pessoa. Mas nada forçado, nada forçado. Deus, Ele sempre dá detalhes. Quando Ele mostra um decreto de morte que foi lançado, Ele já lança um decreto de vida automaticamente. Sim. É sempre uma sequência. Quando Ele quer fazer uma libertação, às vezes a pessoa é um profeta, ele vai lançar a profecia, ele vai ver a coisa, ele vai ter a palavra de sabedoria, ele vai ter a palavra de conhecimento, ele vai ver. Só que ele nunca, quando for de Deus, ele nunca vai só mostrar, ele nunca vai só falar. Ele vai ser usado pelo Espírito Santo para poder libertar a pessoa daquele cativeiro que ela estava. Junto com a palavra de sabedoria, com a palavra de conhecimento, você também tem a autoridade para poder livrar a pessoa através da autoridade que o Espírito Santo deu sobre a sua vida. Sim. Então entenda, palavra de sabedoria é uma coisa, palavra de conhecimento é outra, a autoridade para expulsar os capeta é outra coisa, que também tem que ser usado em conjunto com todos os outros dons. Quero que você pense que cada dom é uma ferramenta, quero que você pense que cada dom é uma engrenagem, e cada engrenagem ela gira, uma empurrando a outra, cada uma com a sua função, cada uma com o seu propósito. Sim. E tem que tomar muito cuidado também. Existem pessoas que são dependentes de profetas. Isso é muito ruim, gente. O profeta ele está para direcionamento, as profecias, os dons estão para direcionamento, mas você tem que aprender a buscar sozinho com Deus também. Além de tudo, tem que ter o íntimo com Deus, porque Ele direciona todas as coisas. Às vezes, numa dessas, o espírito de engano entra, né? Vixe. E pode fazer um regaço. Tomem cuidado. O diabo ele entra e vai te pisoteando todo, porque entenda o seguinte:
É igual falamos no começo, quanto mais próximo de Deus você estiver, mais você vai ouvir Ele, mais você vai entender o coração dEle, e mais Ele vai se revelar através da palavra dEle. Então, receber profecia é gostoso, né? É muito bom você ouvir das coisas maravilhosas que Deus tem para a sua vida. Mas o melhor do que isso é você exercitar a sua fé. Sim. Viver a fé de Abraão, mesmo sendo quem Abraão era. Abraão não era crente não, irmãos. Ele vivia numa terra de idólatra, ele construía balaíns, que eram ídolos de pedra, que era um negócio de família. Logo depois ele começou a escravizar homens. Ele vendeu a própria esposa e ainda assim é considerado como o pai da fé, porque ele teve o seu caráter tratado, ele passou pelo processo, ele viveu aquilo que Deus passou para ele. Deus deu uma visão de futuro para ele. Abraão, sai da tua terra, no meio da tua parentela, para uma terra que eu te mostrarei. O que ele fez? Ele usou a fé. Ele creu sem ver, só foi. Sim. Claro, passou pelo processo, ele teve um processo, mas não vem ao caso agora. Mesmo assim, ele exerceu, ele ouviu uma voz de um ser sobrenatural, soberano, criador de todas as coisas, que às vezes ele nem conhecia, mas ele ouviu e falou: Abraão, pega tudo que você tem e zarpa embora daí. Ele pegou e foi, claro, no tempo dele, no tempo, depois de todos os processos, ele pegou e foi. Mas ele exercitou a fé. O que eu quero dizer com isso? A palavra de Deus, ela é a revelação de Deus. A palavra de Deus é o próprio Deus falando com os crentes, com os filhos dele. A palavra de Deus é profecia. A palavra de Deus é a revelação de Deus. Então, quando nós entendemos que nós, cristãos, filhos de Deus, filhos do Altíssimo, não podemos ficar longe da palavra, é porque Deus quer falar conosco através da palavra. Sim. Senão ele não tinha deixado as escrituras para nós, com todos os conhecimentos, instruções, mais de 8.000 promessas, do Velho ao Novo Testamento, entende? Ele quer falar conosco a todo momento, principalmente na palavra. Por isso que fala em Salmos 1, bem-aventurado o homem que não anda na roda dos escarnecedores, nem se assentam bem-aventurado o homem que não se assenta à roda dos escarnecedores, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Sim. Salmos 1. Porque quando a gente tem o hábito de ler a palavra, a gente vai começando a entender os pensamentos de Deus. Então, automaticamente, a gente vai tomando as decisões de acordo com aquilo que Ele faria, né? Exato. É aí onde entra a característica de Cristo, né? A gente vai executando ela, se alimentando dela, né? Exatamente. E a palavra ainda fala: bem sei os pensamentos que tenho de vós, pensamentos de bem, não de mal, para dar o futuro que anseiais, que desejais. Sim. Entendeu? Então o Senhor, Ele só pensa coisa boa a seu respeito. Que nem um pai, Ele quer corrigir, Ele quer transformar a sua vida, Ele quer que o seu caráter seja desenvolvido nele. Ele quer te transformar, sim. Mas claro, você precisa da liberdade para isso. E para Deus te transformar, o primeiro passo é começar a se alimentar da palavra de Deus, buscar a presença de Deus, orar, jejuar. O jejum nada mais é, irmãos, do que sacrificar a própria carne, mortificar a própria carne, para poder fortalecer o seu espírito, para que você possa ouvir ao Senhor. E você ouvindo ao Senhor, você recebe as profecias da palavra de Deus, você recebe as revelações da palavra de Deus, você vive o sobrenatural de Deus. Quando você perceber, no primeiro momento que você começou a vivenciar tudo isso aí, você está no caminho certo, e aí sim você vai começar a ser cheio do Espírito Santo, você sim vai começar a ser usado por Deus em todos os lugares, seja na igreja, seja nas ruas, seja na escola, seja na faculdade, porque Deus usa a todos da forma que quer e como Ele quer. Entenda, quanto mais você buscar a Deus, mais parecido com Ele você vai ser. Porque mais você compreende os caminhos dEle, mais você compreende os pensamentos dEle, mais você conhece o coração dEle. Igual a gente estava falando, dom não serve para a pessoa, dom serve para o corpo de Cristo. E o corpo de Cristo precisa ser edificado. Por isso que Paulo fala que é melhor um irmão profetizar do que falar em línguas estranhas, porque aquele que fala em línguas estranhas, ele edifica a si próprio, e aquele que fala em profecias edifica a igreja, né? O corpo de Cristo, porque mais vale você subir no altar, pregar a palavra de Deus, trazer uma revelação dos céus,
profetizar decretos sobre a vida, decretos de bênção, transformação sobre a vida da pessoa, do que você ficar meia hora falando em língua estranha. Você já viu aqueles profetas que chega e assim diz e fica só profetizando, aliás, falando em línguas, e fica só salpicando uma profecia? Essa pessoa, ela não está profetizando, essa pessoa está querendo aparecer. Não estou falando que é um caso de todos, mas na maioria das vezes, o Espírito Santo, ele vai chegar em você, filho, o Espírito Santo, o Senhor me faz entender sobre algo da tua vida, assim, assim, assado. É isso mesmo? É isso. Você vai confirmar, o teu Espírito vai confirmar. Muitas das vezes, não precisa nem confirmar, você já vai estar até chorando. Ai meu Deus, é isso mesmo, aleluia, glória a Deus. Entenda, quando Deus for usar um homem de Deus para profetizar, para declarar algo na sua vida, é cirúrgico. É cirúrgico. Um homem de Deus que eu gosto muito, eu gosto do ministério dele, Leonardo Sali, quem quiser procurar aí, veja. Ele é um profeta de Deus, é muito usado na palavra de conhecimento, na palavra de sabedoria. Ele é usado para libertação após as palavras de conhecimento e sabedoria. É um homem de Deus, ele cresceu exponencialmente, assim, tremendamente no meio da pandemia. Estou falando dele para vocês verem um exemplo de palavra de conhecimento e sabedoria usado por um homem de Deus, que realmente é usado por Deus, que exerce a função de profeta para poder lançar decretos, lançar profecias e fazer libertação das pessoas. Porque não adianta nada a gente viver um avivamento e todo mundo falar em língua estranha. É bonito, é legal, é gostoso. A gente viver um avivamento, as pessoas caírem para trás, caem de joelho, chorando, quebrantado, e não ter a libertação. Aquilo se torna momentâneo, É né? momentâneo. Quando você volta para casa, aí as mesmas coisas Volta voltam, os mesmos tudo. problemas. Volta tudo. Quando você vive um avivamento, irmãos, mais do que você ser usado nos dons, mais do que você receber uma língua estranha, mais do que você receber uma profecia, é você ser liberto. E curado também. E curado, né? principalmente, porque, entenda, quando você é liberto, muitas das vezes você já é curado, porque aquelas mazelas, os problemas que você tem passado na sua vida, às vezes depende de uma libertação, de uma prisão do passado, depende de uma libertação, de uma maldição hereditária, maldição falada. Então, a cura, ela é uma consequência direta ligada à libertação. Às vezes você tem um problema no seu corpo, você tem um problema na sua vida, o Senhor, Ele quer te curar. Como Ele curou um cego, como Ele curou um mudo, um surdo, como Ele curou um aleijado, Ele quer curar, Ele quer libertar. Primeiro, Ele vai chegar em você e Ele vai declarar a cura sobre a sua vida. Ele não precisa de muito show, irmãos, não precisa de muita oração. Quando Cristo chegou lá no tanque de Betesda, Ele bateu um papo totalmente informal com aquele homem que estava lá. Aquele homem esperava que alguém jogasse ele no tanque para ser curado. Só que ele não percebeu que o dono da cura estava do lado dele. Sim. E estava conversando com ele, batendo um papo totalmente informal. Cristo olhou para ele e falou assim: então você quer andar, você quer ser curado? Sim, quero, mas não tem ninguém para me jogar no tanque. Cristo simplesmente olhou e falou para ele: levanta, pega a sua cama e anda, e não peques mais. Tudo só depende da resposta. Você quer ser curado? Você quer ser liberto, né? Para acontecer. Né? Exatamente. E uma coisa que legal. Todo mundo, eu acho que tem uma dúvida: os dons, eles podem ser retirados de nós? Os dons, olha, eles podem ser retirados entre aspas. Entenda, uma pessoa que ela é ungida ao sacerdócio, ela sempre vai ser sacerdote. É igual Saul. Quando Saul foi eleito rei pelo povo, porque foi o povo que escolheu Saul, ele foi ungido, e até quando Saul foi rejeitado, ele ainda continuou sendo rei, correto? Então, mesmo Saul tendo errado, sendo reprovado por Deus, até a morte dele, ele continuou sendo rei. Sim. Davi, ele foi escolhido por Deus para ser o próximo rei, para ser a sequência do reinado, da monarquia do povo de Deus na terra. Porém, quando Davi foi ungido, ele já virou rei? Não, teve o processo. Foi o ainda. processo, exatamente. O que eu quero dizer com isso? Saul, mesmo sendo rejeitado por Deus, ele continuou sendo rei. Assim como um pastor, às vezes ele é rejeitado por Deus, ele continua sendo pastor.
Ele continua com os dons na vida dele. Ele continua com a unção da vida dele. O que pode acontecer é essa pessoa não usar os dons e esses dons adormecerem no coração dela, na vida dela, no espírito dela. Mas ela permanece com os dons, ela permanece com a unção, tanto que a unção de Deus ela se renova. Você mesmo colocando a mão na sua cabeça e orando e declarando um renovo, sendo cheio 7, 10, 1000 vezes mais, de acordo com a sua fé, você vai ser renovado. Sim. Então entenda, quando você recebe algo de Deus, Deus ele nunca vai tirar de você. Tanto que quando Deus foi tocar em Arão, ele pediu para Moisés, tira a estola sacerdotal de Arão. Porque nem Deus toca no próprio ungido, se ele estiver trabalhando na obra de Deus. Entendi. Então, questão dos dons, questão das ferramentas que Deus dá, só vai parar de acontecer, de estar na sua vida, se você não usar elas. É a mesma coisa daquela parábola dos talentos. O Senhor foi lá, deu 1 talento para um, deu 3 talentos para o outro, deu 5 para o outro. Os que tinham mais talentos foram lá, negociaram e conseguiram outros mais talentos, dobraram aquilo que eles tinham. E aquele que tinha 1 foi lá e escondeu. Aqueles que dobraram, o Senhor foi lá, ó, parabéns, é isso mesmo. Aquele que escondeu falou, servo mau e infiel. Então o problema é, você recebeu, use. Se você não usar, vai ter o acerto de contas. No final das contas, nós vamos ter que prestar de tudo aquilo que a gente fez. Exato. E não fez, né? E entenda, eu não estou falando de coisas materiais, eu estou falando de coisas de Deus, coisas sobrenaturais. Se das coisas naturais da terra, das coisas que Deus confiou para a gente, Ele vai pedir contas de como a gente se portou, de como a gente tratou o nosso irmão, de como a gente administrou aquilo que Ele nos deu. Imagina só das coisas espirituais que são dEle, direto do coração dEle, como que Ele não vai falar, cara, o que você fez com aquele dom de curar aquele enfermo que você passou aquela vez na frente daquela casa e você vê aquela pessoa passando mal e você não fez nada? É por isso que Paulo fala para a gente usar os nossos dons com zelo, né? Exato. E sempre estar aprendendo. E não existe só esses dons. Existe o dom das pessoas que sabem administrar. Existem outros tipos de dons que já estão em nós, né? Que a gente vai desenvolvendo, né? Sim, só que esses dons não são os dons do Espírito. São outros tipos de dons, né? No caso, os dons do Espírito que nós estamos falando, que são os dons verbais, os dons de sinais, maravilhas. E outra coisa que eu queria falar também sobre os dons de operação de milagres, sinais e maravilhas, que foi algo muito engraçado que aconteceu na minha vida. Às vezes a pessoa, ela quer tanto ser profeta, porque é muito legal ser profeta, adivinhar Sim. as coisas, ver as coisas do passado, do presente, do futuro, dos Acho outros. que é o dom que a maioria almeja, né? É o dom que a maioria almeja, mas não entende que ele é só uma perninha de tudo aquilo que Deus tem para a pessoa, para o ministro do Evangelho. O dom de operação de sinais e maravilhas, na minha vida, depois de muitos anos, foi despertado através do meu pastor, do nosso pastor Ed Carlos, que ele me ensinou, depois de muitos anos de convertido, que eu achava que eu já era o Superman, só faltava colocar a cueca vermelha e uma capa e sair voando, e depois que eu conheci ele, eu vi que eu não sabia nada. Quando ele começou a ensinar, explicar, mostrar qual que era o meu chamado em Deus, através dos sinais, aí eu falei, cara, eu fui enganado a minha vida inteira pela religião. Porque a pessoa, às vezes, ela acha que Deus não quer usar ela. A pessoa, às vezes, ela acha que Deus não está nem aí para ela e ela é só mais um prego de banco que vai vir sentar e ficar. Só vai participar do culto. Entenda, Deus, Ele trabalha de multiformas. Ele não é um Deus de um aquarinho simples que se limitou a ficar naquele aquarinho. Eu sou consagrado evangelista, tenho vertente pastoral, sou usado nos dons de sinais, maravilhas, cura, faço libertação, porém a palavra fala para a gente buscar os melhores dons. E no decorrer da minha vida, eu sempre quis falar, além de falar em línguas, interpretar línguas, eu sempre quis profetizar, ter palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, declarar as coisas na vida da pessoa. E depois de muito tempo buscando, recebendo impartição de homem de Deus, recebendo transferência de dom, transferência de unção,
O Senhor começou a ativar esse dom na minha vida, porque Ele viu que os outros que eu já tinha já estavam em desenvolvimento. Então, quando você recebe o primeiro dom, às vezes é o dom de línguas estranhas, na maioria das vezes, na grande maioria, comece a desenvolver esse dom, comece a falar em línguas, você vai ver que no decorrer da sua caminhada, você vai aumentar essas línguas, você vai falar palavras diferentes, palavras novas. Eu mesmo, hoje, as palavras que eu falo em línguas estranhas nem são as mesmas que eu comecei a falar. E quando eu comecei a desenvolver, já veio o dom de palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, sem eu saber. Só tive conhecimento disso depois, no futuro. E logo depois veio o dom de interpretação de línguas, quando o pastor falava em línguas estranhas, o Espírito Santo trazia a revelação, eu conseguia entender o que ele falava em línguas estranhas. Era algo absurdamente, sensacional. Mais legal ainda é quando você é usado em línguas estranhas e outra pessoa interpreta. É um negócio muito legal. E logo em seguida eu queria realmente ser usado na palavra de conhecimento, na palavra de sabedoria, e saber que eu estava sendo usado por isso. Depois que eu tive conhecimento através do pastor Ed Carlos, eu comecei a entender como que funcionava. O Senhor, Ele começou a, devagarzinho, como falar assim, vamos experimentar o Mateus, vamos ver como que ele vai se portar e lidar com isso que eu estou dando para ele. Então, vi uma dor de cabeça, depois vi uma dor na coluna, uma dor no braço, uma dor na barriga, uma dor na perna. Aí eu comecei a desenvolver esse dom. Chegava, pastor, eu tenho uma palavra de conhecimento, palavra de sabedoria. Eu estou sentindo isso, isso e isso. E deve ter alguém aqui na igreja que está precisando de libertação. Dava liberdade, o pastor falava, alguém está sentindo isso, isso e isso. A pessoa levantava a mão, vem na frente. Mateus vai orar por você. Colocava a mão na pessoa, orava, declarava a cura, a pessoa saía curada. Era até estranho a pessoa se apalpando assim, e às vezes tinha uma dor na coluna, não conseguia agachar. A pessoa só faltava dar estrelinha piruleta e mortava de costa. Era algo muito legal. Incrível. E depois disso, eu comecei a entender que o meu chamado não era o profético. Porque era algo, eu tinha o dom, só que eu não fluía sempre nesse dom. E foi aí que o pastor Ed Carlos, ele ministrou através do ministério Toque e Revela na minha vida, pedindo com sinais para o Senhor mostrar qual era o meu chamado. Foi onde teve a revelação, através dos próprios sinais, que o meu chamado era o evangelístico, era como evangelista, e que eu seria usado em curas, milagres, libertação. É que a questão dos dons, não é que você vai ter só um dom e você vai ser usado só nele. Você tem que desenvolver eles passo a passo. Começa a usar aquilo que você já tem. Você já começou a usar, busca os outros dons, os melhores dons, e o Senhor, Ele vai começar a te dar esses dons para você começar a edificar o corpo de Cristo, para você começar a evoluir como ministro do Evangelho na terra, para que você manifeste obras iguais e maiores às de Cristo. Entendi. Entendeu? Então, isso são os dons espirituais. E o dom de milagres, sinais e maravilhas, ele está juntamente acompanhado com o dom da cura, de curar enfermidades. Porque através dos sinais, é muito engraçado quando você ora para uma pessoa e ela cai anestesiada, e você começa a declarar aos anjos para começar a trabalhar, e a pessoa anestesiada, ela tem total consciência do que está acontecendo. Se você falar com ela, ela te ouve, ela compreende, mas ela não sente o corpo dela. É como se ela recebesse uma hack, né? Sim. E tivesse parada da cabeça para baixo. Mas consciente. Consciente, ela sabe o que está acontecendo. Tanto que a gente ora e os anjos do Senhor pegam a mão da pessoa e colocam onde está a enfermidade. E a pessoa fica espantada, meu Deus, o que está acontecendo? Não sou eu. Ela está totalmente anestesiada, e quando ela está anestesiada, ela está numa mesa de cirurgia espiritual, ela vai ser curada. E quando isso acontece, os anjos do Senhor começam a fazer transplante, começam a curar, começam a libertar, a tirar órgão que está, às vezes, num estado não muito bom, troca, faz transfusão de sangue. Os anjos do Senhor começam a trabalhar em nosso favor, para operar os milagres e maravilhas com a cura. E muitas vezes que eu já reparei, a pessoa é anestesiada já com a mão na enfermidade, né? Isso é mais legal ainda. Ela já, ao invés dela cair de maduro, ela já cai com a mãozona. Verdade. Ou então ela já cai com a mãozona. Isso sempre acontece, né? Sempre acontece, é muito legal. Então entenda que esses dons espirituais, eles são trabalhados numa caminhada com Deus. Não é da noite para o dia. Muitos dons, eles já são ativados
por causa do espírito da pessoa, que ele já foi programado para viver aquilo. Porque você vê muitas pessoas que andam em profecia, que revelam coisa, que têm muita ação na palavra de conhecimento, na palavra de sabedoria, são pessoas que, se você for pegar e ouvir a história dela desde criança, já acontecia certas coisas desde a infância dessa pessoa. Já vinham as evidências, né? Já vinham as evidências, e esse espírito dessa pessoa já estava programado por Deus, desde a criação de todas as coisas, do coração de Deus, a começar a trabalhar nessa vertente, nesse dom. Porque Deus, ele é o passado, o presente e o futuro para Deus é um só. Sim. É algo totalmente, é uma coisa só, é individual. Então, para ele, tanto faz, tanto fez. Ele criou todas as coisas, ele sabe de todas as coisas, ele sabe como que essa pessoa vai se portar, vai lidar e vai viver isso. Entendeu? Entendi. Agora, os dons de administrar, os dons de cuidado, de assistência social, que toda a igreja tem e precisa desses dons, isso aí é mais a questão do caráter da pessoa. Isso aí é trabalhado através do temperamento da pessoa, da disponibilidade da pessoa. Às vezes a pessoa nem tem isso e ela aprende com outro irmão que gosta de cuidar, vamos falar assim, como que eu posso dizer? Às vezes a pessoa quer fazer marmita para poder dar para moradores de rua, quer pregar o evangelho, levar alimentos para pessoas que estão passando necessidade, com um ato de evangelismo, porque nem sempre dar alimento para a pessoa que está lá na rua vai resolver a situação dela, mas às vezes Cristo, uma palavra de Cristo, com um alimento pode resolver a vida dela. Então essa pessoa ela aprende com essa outra pessoa que já vivencia isso, que já trabalha nessa área, a desenvolver esse dom de assistência. Mas isso aí são outros tipos de dom, E não são todos eles- necessariamente espirituais. Todos eles são necessários para o crescimento da igreja, não São. deixa de ser importante, né? Tanto porque ninguém é igual, né? Sim. Às vezes você, por exemplo, você gosta de lidar com as crianças, você gosta de ensinar as crianças, já eu não tenho essa paciência, esse talento, esse dom que você tem para cuidar das crianças. Gosto de mexer com outras coisas. Por exemplo, o pessoal da mídia social da igreja gosta de mexer com edição de foto. Às vezes nem gosta, mas faz, né, Lisandra? Porque se não fizer, brincadeira. Mas é uma benção as meninas, gente. Que elas trabalham assim, na hora que a gente pede, elas estão lá sempre de prontidão e dão o melhor. E faz um serviço, finíssimo. Estão de parabéns a Lisandra e a Jéssica, que eu acredito que deve estar ouvindo, ou se não estiver ouvindo, depois ela ouve. Está totalmente de parabéns, vocês duas são maravilhosas. Muito obrigado pelo serviço que vocês fazem. Inclusive o João, o Kevin, que estão sempre ajudando também, e todos os outros. Quando a pessoa ela se disponibiliza a aprender alguma coisa e fazer essa coisa, esse dom ele é compartilhado. É como se fosse uma impartição de um dom espiritual. Então essa pessoa ela começa a desenvolver, começa a aprender. Às vezes, por exemplo, um exemplo, a pessoa não sabe mexer no Photoshop. Aí chega a Jéssica, fulano, você faz isso, isso e isso, e a partir daí essa pessoa ganha esse interesse e ela mesma começa a desenvolver isso. Então são dons que vão aparecendo no decorrer da vida, talentos que vão sendo gerados na pessoa que às vezes estava escondido. Às vezes a pessoa tem o dom para chegar e dançar. Se a Lisandra chegar aqui e no meio de um louvor começar a fazer a dança profética, vai ser maravilhoso, todo mundo vai sentir a presença de Deus. Agora põe eu para dançar. É lindo. Não. Primeiro que, nossa, ia ser um desastre. Esse púlpito, tinha que colocar o púlpito para trás, essas caixas minhas tá aqui, até a televisão lá em cima ia ter que tomar cuidado, viu? Porque, mas enfim, entenda, cada um tem o seu chamado, cada um desenvolve ele da forma que dá liberdade para o Espírito Santo tratar, trabalhar, e assim são também os dons espirituais, entendeu? Muito se fala de dom de profecia, as pessoas confundem dom de profecia com palavra de conhecimento, com palavra de sabedoria, estão ligados, mas não são a mesma coisa. Muitos acham que porque não flui no dom de profecia, não é amado por Deus, não é usado por Deus, mas às vezes Deus quer usar você para operar um milagre, para operar uma maravilha, para mostrar um sinal, que nem a gente ora por sinais, o Senhor libera ouro, libera prata, o Senhor transmuta coisas que não têm valor como uma bijuteria em pedras preciosas. Então muitas das vezes é muito legal quando você ora no meio da multidão, você declara os sinais e uma pessoa se destaca brilhando, dourada praticamente,
lembra, acho que você não chegou a estar nesse lugar com a gente lá em Votuporanga, mas quando o pastor Ed, a primeira vez que ele foi em Votuporanga no Templo Aviva, ele orou num geral pelas pessoas, e um irmão em específico, ele ficou brilhando ouro assim, da careca até a sola do sapato. Eu não estava. Roupa, inclusive foi o Haroldo, abraço Haroldo, pastor Haroldo, te amamos. Ele ficou brilhando pó de ouro lá, e era a coisa mais incrível. Foi uma das primeiras vezes, depois que eu conheci o pastor Ed num congresso aqui em São Paulo, que eu vi um sinal tão forte e evidente. E ficamos todos impressionados. E depois daí, só foi subindo, cada vez mais sinais. Ele intensifica, né? Intensifica cada vez mais. Quanto mais você usa, quanto mais você exerce esse dom, pratica esse dom, mais Deus ele libera sobre a sua vida. É isso aí. E assim é sobre as nossas vidas, assim é sobre todos aqueles que querem viver o sobrenatural de Deus, querem ser usados por Deus. E todos que têm fome, que têm sede da presença de Deus, Deus ele jamais vai negar isso. Deus jamais vai negar o Espírito Santo. Bem, deixa eu dar uma lida aqui nos comentários. A Paz Wagner, me ajuda, pastor. Com certeza vamos te ajudar. Vamos ajudar, né, amor? Vamos ajudar. Se você quiser ser batizado com o Espírito Santo, quiser os dons, manda uma mensagem no Facebook da igreja, no Instagram da igreja ou do Abacast. Procura @abacastofc ou @abacast, ou se quiser procurar o Templo Aba, @cc Templo Aba, que a gente vai estar falando com você, tá? A gente vai estar orando por você, para você receber o batismo com o Espírito Santo, receber os dons. No que a gente tiver possibilidade de ajudar nesse quesito, a gente vai estar ajudando. A paz, irmã Alessandra, Josi, a paz, Felipe, a paz, Marcela, a paz, irmã Maria Vasconcelos, Deus te abençoe, querida. A irmã Maria falou o seguinte: eu também fui liberta pelo pastor Ed Carlos, aleluia, glória a Deus pela vida dele, glória a Deus mesmo. Se não fosse o pastor Ed Carlos, nem aqui a gente já está. Eita glória. Pessoal, canecas do Abacast, feitas pela Manancial. Quem quiser uma torre de caneca dessa e muitos outros tipos de presentes para você presentear um familiar, um amigo, a namorada, a esposa, o esposo, o marido, quem você quiser, entre em contato conosco, que a gente vai estar passando para o comercial da Manancial, e eles vão fazer um preço especial para você que falar que viu propaganda dos produtos da Manancial no Abacast, ok? Produto de qualidade, gente, pode comprar. É top, viu? Top, tudo que você pensar, o pessoal faz. Procura o Kevin, a pastora Gal, pode me procurar. Quem você quiser, pode procurar aqui que o pessoal vai te direcionar, tá? E continuando aqui, olha só, a irmã Maria Vasconcelos, verdade, desde que comecei a falar, minha mãe fala que eu já via coisas. Para você ver, a pessoa já vai desenvolver, já tem os dons praticamente instalados no Espírito. Pensa num programa, num sistema de computador, vamos falar assim, o Windows. Junto do Windows você tem que instalar outros programinhas. É como se Deus ele instalasse você e colocasse já algumas prévias dos programas que você vai usar na sua vida. É assim que funciona, minha irmã. E a partir do momento que você reconhece, tem um entendimento e começa a usar isso, vão se desenvolvendo, vai aprimorando, vai crescendo, e aí a hora que você já vê, você já está fluindo em todos os 9 dons. As crianças têm muitas visões, viu? Às vezes os pais é bom ficar de olho nelas. É verdade. Que às vezes tem um amiguinho invisível lá. Ih, vamos prestar atenção aí. Às vezes tem um lobo na casa, sabe? Vê um lobo preto, uma sombra preta. A Luísa, ela via cachorro, né? Ela viu o lobo. O lobo. O lobo. Era o demônio, gente. É o demônio. Presta atenção. É o capiroto, tem que tomar cuidado. Quando a criança começa a ver essas coisas, já ora, já repreende, já cobre com o sangue de Jesus, já faz a libertação. Se você não souber fazer, chama o pastor que sabe, chama a gente vai, ora pela pessoa, pela criança, traz na igreja. Se tiver que fazer visita na casa, a gente vai, ora pela casa, a gente faz o pacote completo, entendeu? Para não ter esses problemas. E crianças são muito sensíveis. Elas veem, elas ouvem, elas sentem muito do mundo espiritual. São mais sensíveis que a gente. Muito mais. São puras, né? São puras. Crianças são puras. Elas têm um espírito, têm uma alma pura, um espírito puro. Elas não têm maldade. Começa a ter maldade depois que começa a conhecer o mundão, né? O bem e o mal, na verdade. É verdade.
A hora que provou do fruto proibido, começa a conhecer o bem e o mal, aí já começa a perder essa sensibilidade, porque tudo se torna natural, se torna normal. Então é isso, pessoal. Já vimos os comentários, já conversamos um pouco sobre nossas próprias experiências, nossos acontecimentos da nossa vida. Tem muita coisa a ser falada. Aproveita que nós estamos falando nessa sequência de podcast sobre os dons espirituais. Vamos entrar a fundo, tá? E você que quer ser batizado com o Espírito Santo, a hora que acabar o podcast, procura o Instagram, procura o Facebook, entre em contato com a gente ora por você, tá? A gente vai orar agora por vocês também, para que o Senhor possa dar o discernimento, dar o entendimento, para que você possa ser usado, para que você possa fluir. Nós vamos fazer uma transferência de dons, transferência de unção também, para que você possa ser cheio e ser usado também. E não se esqueça, você que nos ouviu até agora e não se inscreveu, se inscreva. Já te falei que isso ajuda demais e faz o canal crescer. E muitas outras pessoas precisam dessa palavra também, tá? Ter esse conhecimento é a verdade que liberta, e ela te liberta da religiosidade, ela te liberta das prisões mentais, ela te liberta das prisões que até mesmo homens de Deus te colocaram, achando que por você estar usando o dom, você está sendo mais usado que ele, e assim por diante. Tem muitas coisas, irmãos. Se inscreva no canal, isso ajuda no crescimento, vocês não têm nem noção. Ativa o sininho para receber as notificações, já dá o like, aperta o dedãozinho aí, ó. Já dá o like, curte esse vídeo para o YouTube começar a disparar para outras localidades de maneira orgânica, tá? Alcançar outras pessoas. E nós temos um desafio. Esse desafio é você compartilhar essa live nos seus grupos de família, no grupo da sua igreja, nos grupos de Facebook, onde você estiver. Compartilha com pelo menos 7 pessoas, 7 grupos. Compartilha. Nós queremos que você traga para este canal 7 pessoas. Quanto mais gente conhecer essa palavra, quanto mais gente conhecer esse podcast, mais vai fluir nos dons, mais vai fluir nos rios de Deus, mais próximo e conectado à fonte que é Cristo Jesus você vai estar. Porque aqui nós não negamos conhecimento, nós sempre trazemos o melhor alimento para você, amém? É isso aí. Assim como a gente tem dúvidas, alguém pode ter também, a gente pode estar sendo um caminho para ajudar essas pessoas. Exatamente. Né? E hoje tivemos a participação especial da Gabi, amor da minha vida. No dia amanhã, acho que é amanhã ou vai ser quarta-feira, você sabe, Lisandro? Vai ser quarta-feira, vai ter mais um podcast, o pastor de casa vai estar com a gente. Nós vamos estar trazendo outros visitantes, outras pessoas para contar suas experiências de vida, tirar as suas dúvidas, tá? Todos aqueles que... E não se esqueçam, tirem sempre suas dúvidas conosco, tá? E o pastor vai fazer mentoria, hein, gente? Fiquem espertos que logo vai sair novidades. Vai ter, a gente vai começar a mexer com alguns cursos, mentorias, trazendo um negócio um pouquinho mais premium, mais VIP para você, tá? Então, eu quero que você fique atento. Por isso que a gente manda vocês apertarem o sininho sempre que se inscreve. Porque quando tiver novidade, vocês vão ser os primeiros a receberem. Acompanhe a gente nas redes sociais, tá? Instagram, Facebook. Vamos começar a postar no TikTok também. Conteúdo edificante, inteligente, tá? Porque de porcaria a internet está cheia. Vamos fazer diferença, né? É verdade. Vamos mudar a vida das pessoas nessas redes sociais. Vamos dominar a terra, né? Vamos Filhos dominar de a terra, Deus. exatamente. Vamos meter o louco aí nessa terra, falando de Jesus para todo mundo sem medo. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Exatamente. E é isso, pessoal. Quem quiser agora, nesse momento, receber os dons, receber a unção, capa dobrada, fecha teus olhos. Fecha seus olhos, curve sua cabeça. Eu quero que você relaxe seu corpo. Quero que nesse momento, tira toda a preocupação da sua mente. Se esvazie dos seus problemas, se esvazie de você mesmo. E nesse momento eu vou orar por você, nós vamos orar por você. Nós vamos transferir para você. Lembre-se, para Deus, um Deus que tem todo o poder, todo o domínio, Ele é onipresente e Ele é onisciente. Ele está em todos os lugares, Ele sabe de todas as coisas. Ele está aqui e Ele está aí, o mesmo Espírito. Então fecha teus olhos e nós vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, apresento a Ti, Senhor, este Teu Filho, esta Tua Filha, Santo Deus, que está do outro lado dessa tela, Senhor, e está recebendo essa oração.
peço a Ti, meu Senhor, agora, que venham os Teus anjos de Miguel com cântaros de azeite, Santo Deus, sobre a cabeça dessa pessoa, e começa a derramar agora. E nós, Pai, transferimos agora, Santo Deus, todos os dons, Pai, que nós carregamos, tudo aquilo que o Senhor nos deu, Pai, que pertence a Ti, capa dobrada, Pai, de toda a unção, Pai, em nome de Jesus, Pai, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, Pai, o dom, Pai, em nome de Jesus, Pai, de profecia, línguas estranhas, interpretação de línguas, operação de milagres e maravilhas, o dom da cura, Pai, e todos os outros, nós transferimos agora. Em nome de Jesus, receba, seja cheio do Espírito Santo, seja cheio do poder de Deus, seja usado nessa terra, seja ousado nessa terra, para curar, para libertar. Em nome de Jesus, está sobre a sua vida, e você agora, em nome de Jesus, que quiser ser batizado com o Espírito Santo, entre em contato conosco, e seja cheio do poder de Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. É isso aí, pessoal. Quem gostou desse Abacast, tirou qualquer dúvida, já escreve nos comentários agora, eu aprendi. Pode escrever, eu aprendi. Glória a Deus. Quem aprendeu hoje um pouquinho, nem que for um pouquinho só, escreva, eu aprendi. Pode escrever. E não se esqueça, pessoal, acompanhe nossas programações, tá? Nós vamos trazer muito conteúdo rico aqui, ok? Sim. Eu agradeço a todos que estiveram presentes até agora, agradeço a minha esposa por trazer suas experiências de vida, por enriquecer esse conteúdo, agradeço principalmente a você que está nos assistindo. E nos despedimos, né, meu amor? Sim, gente. Tenham todos um excelente resto de dia, a paz do Senhor. Paz do Senhor, irmãos.